Bom, a gente terminou a última aula vendo essa questão aqui do relacionamento, se a conta que eu relacionei com a classe cliente é nula e se não for nulo, no caso, né, ele vai concatenar com as informações da conta em questão que foi relacionada com a classe cliente. Beleza. Além disso, eu adicionei mais algumas coisas aqui enquanto nesse intervalo entre as aulas, que foi o seguinte. Eu mudei o nome do validador para AppUtils para poder adicionar mais coisas nele, não ficar só validando, mas ele também trabalhar em cima de informação. Aí eu coloquei o nome dele, utilizei o método que a gente tinha feito, do CPF válido, em cima de set CPF. E por isso eu coloquei ele aqui no construtor. Porque assim, sempre que eu instanciar o cliente, eu vou passar pela validação presente no set CPF. E caso o CPF não for válido, eu levanto a exceção. Beleza. No get CPF a gente tinha feito tratamento, só que eu joguei dentro do AppUtils esse tratamento. Dele verifica se a string está vazia e depois faz aquela quebra adicionando a máscara do CPF. Aí eu coloquei o nome do método getCPF com a máscara, with mask. Beleza. E chegamos aqui no principal problema da aula de hoje. Por quê? Porque eu tinha citado que o nosso sistema ele vai pegar um cliente, vai ver o saldo dele em todas as contas que ele possui e com isso ele vai calculando a perspectiva do saldo no futuro, né? Só que aqui eu estou trabalhando com um único relacionamento com conta. Então, como eu disse que pode ter vários, eu vou ter que criar várias contas para cada uma, várias relações com conta para cada uma das contas que o cliente possui. Agora eu criei conta B e conta C. Beleza, eu posso fazer assim. Só que o problema é, se eu determino a quantidade de atributos, eu estou determinando a quantidade máxima de contas. E isso fica muito ruim também de trabalhar. É o seguinte, olha, aqui eu determinei que o cliente vai ter no máximo 3 contas. Então posso ter conta, conta B e conta C preenchido. Mas para cada uma das contas eu vou ter que vir aqui e adicionar conta B, se for diferente de nulo, tem que pegar o conta B. E assim vai, isso daqui é chato de fazer. Porque cada vez que eu adicionar um atributo, eu vou ter que mexer na minha classe cliente o tempo todo, praticamente nela toda. Então assim, se eu adicionar um conta D, eu iria ter que adicionar aqueles ifs e um para cada para conta e um novo para conta D. E assim vai. Não sei se ficou confuso, mas a ideia é que se eu ficar determinando o relacionamento dessa maneira, assim, um atributo específico, eu vou ter problemas. Então, o que eu posso fazer para generalizar? Posso tratar como se fosse um vetor de contas, e se esse vetor está preenchido, vou colocar aqui contas no plural, se esse vetor tem algum valor, eu vou indo trabalhando em cima desse cara. E aí fica flexível para o cara colocar quantas contas ele quiser. Se ele quiser colocar 100, nenhuma, assim vai, não tem problema. Só que no Java a gente não trabalha muito com vetores para quando a gente trabalha com relacionamentos. A gente trabalha com o list. O list ele é da classe collection. Vamos pegar aqui para a gente entender um pouco mais. Beleza. Pega aqui nas imagens e eu vou mostrar a hierarquia igual foi o, o das exceções. Mas beleza. Esse daqui eu acredito que fica um pouco mais limpo. O list ele é da classe collection. E o collection é uma interface que determina como tratar com algum valor específico. Então vamos pegar aqui. Em vez de trabalhar com list, vamos trabalhar com collection por enquanto. Collection, que é do Java Útil. Beleza, que eu não consigo ver muito bem porque ele veio do Java. Mas eu sei que o collection, vamos pegar aqui em contas e vamos criar um método aqui privado. Só pra gente brincar um cadinho. Beleza? Dá um espação aqui pra não ficar muito código na tela. E beleza. No contas, o que que ele tem? Ele tem um método de add para eu adicionar um novo elemento na lista. Eu tenho o addAll, que ele vai receber uma outra coleção e vai adicionar esses itens na lista. Ou seja, se eu tenho o meu vetor de contas está com 3 atributos. Com o addAll, eu recebo um outro que tem 2 e adiciono nessa lista de 3 e fica 5.
entendeu? Então, eu posso adicionar uma unidade ou adicionar um grupo de contas e percorrer eles com o for each. Também eu tenho um método isEmpty, que eu vejo se ele está vazio ou não. E eu tenho um remove all para ele remover todos os itens que eu passar como parâmetro. Por exemplo, na lista de 3, eu estou mandando para o remove all 2. Então, ele vai lá e remove da lista. Ou remove um objeto específico. Pega o tamanho. Eu posso dar o método get para pegar uma posição específica e assim vai. Beleza, esse é o collection. E ele é uma interface. Então, eu não posso fazer, por exemplo, this.contas. Ele vai receber um new collection. Deixa eu colocar aqui. Ele não pode fazer isso por quê? Porque o collection é uma interface. E ele precisa ser implementado por uma outra classe. Depois a gente vai entender um pouco mais o que é uma interface. Beleza. Então a gente pode ver aqui, mas resumindo, deixa eu abrir aqui uma imagem. Resumindo, uma interface não é uma implementação, ele é uma coleção de métodos que uma implementação vai ter. O que isso significa? Significa que eu vou ter alguma classe que ela vai implementar essa collection e vai implementar os métodos que essa interface determina. Vou pegar aqui e vamos exemplificar. Eu vou criar aqui em module algo para já adiantar. Interface e banco. Beleza, eu coloquei esse i porque toda interface tem o prefixo i. Mas beleza. Dentro dessa interface, eu não vou ter o método. Vou colocar aqui public. Vamos colocar aqui float saca. Ele recebe um cliente. Cliente não, uma conta. É, um cliente mesmo. Um cliente. E aqui eu estou querendo implementar. Ele já está me retornando algum problema. Métodos abstratos não pode especificar um corpo. Por que esse daqui é um método abstrato? Qual a diferença dele para os métodos que a gente implementou aqui? Bom, inicialmente nenhuma. Só que por estar dentro da interface, ela não vai ter implementações. Ou seja, eu não posso colocar aqui um return 0 para chapar aqui um valor. Ele tem esse problema que ele não pode ter o corpo na interface no método. Ele só vai ter a assinatura. Ele vai falar para uma outra classe implementar esse cara. Mas ele vai chegar assim, ó, todo mundo que quiser fazer esse cara vai ter o método sacar, mas vai ter que escrever esse código. Como assim? Vou chegar aqui e vou criar Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco, certo? Então, ele vai pegar e implementar os métodos que todos os bancos têm, que está na interface banco. Então, vou vir aqui em Implements e banco. Só de eu colocar essa assinatura, ele já vai falar o seguinte, ó. O Banco do Brasil tem que implementar os métodos do banco. Aí vou colocar aqui para adicionar e beleza, ele manda o Banco do Brasil vir aqui e implementar esses métodos. Então, o sacar do Banco do Brasil vai ser o seguinte, ele vai pegar o cliente, ponto, get conta, ponto, get saldo, e vai guardar na variável saldo atual recebe tanto. Beleza? Em vez de ser colocar aqui, vou colocar float. Beleza, guardou o valor do saldo que o cliente tem hoje. Que se instanciar vazio vai ser 0. Beleza. O sacar vai receber o cliente e também o float valor a ser sacado. Beleza? Vou colocar aqui em float. Aí vai ter o saldo atual. Ele vai receber o próprio saldo atual menos o valor a ser sacado. Beleza? E depois ele pega o cliente, ponto. Opa. Cliente.getConta, ponto. Set saldo com saldo atual e retorna o saldo atual também. Beleza. Retornou o valor do saldo atual e fez
a diferença e setor dentro da classe conta. Beleza. Não vamos preocupar muito na implementação, a gente vai mexer bastante nesse cara aqui. Mas o que que acontece? Deixa eu salvar aqui. E ele está falando para adicionar os métodos não implementados. Por quê? Porque só de eu ter adicionado esse float só valor a ser sacado, eu mudei a assinatura do método. Só que na interface está falando, o método sacar recebe só cliente. Então vamos pegar aqui na interface e vamos colocar esse cara aqui. Valor a ser sacado. Agora beleza, agora o Banco Brasil está atendendo a classe banco. A interface banco. A interface ele só vai colocar os métodos que precisam ser implementados para qualquer banco. É um contrato. Todo banco vai ter o método sacar. E o Banco do Brasil, como é um banco, ele implementou a interface de banco, implementou o método sacar. E o que que acontece? Aqui em conta eu vou adicionar então o banco. Só que eu não vou adicionar o Banco do Brasil. Por quê? Porque eu fico preso que todas as contas do nosso sistema é do Banco do Brasil. Mas não necessariamente é isso. Eu posso vir aqui e criar uma nova classe que vai ser o Banco Nubank. Beleza. O Banco Nubank também implementa a interface banco. Beleza? E, por isso, ele vai chegar aqui e vai falar para adicionar um método. Beleza? Aí, vou pegar aqui, ó. Float. Saldo atual. Ele vai receber o cliente.getConta.getSaldo. Beleza. Só que o saldo atual, ele vai fazer o seguinte. Ele vai receber o próprio saldo atual menos, eu vou colocar aqui em parênteses, o valor a ser sacado vezes 1,05, que é uma taxa que o Nubank aplica para cada saldo que é feito. Beleza? Que ele vai falar para converter para float esse 0,5 aqui. Float 0,5. Beleza. O que está acontecendo? O sacar do Nubank ele é um pouco diferente do método sacar do Banco do Brasil. Ele aplica uma taxa ali, o Banco do Brasil não aplica. Ou pode fazer o contrário, mas tanto faz. Mas a ideia é mostrar que implementações de bancos pode variando as regras do próprio banco. O Nubank aplica a taxa dele, o Banco do Brasil aplica a taxa dele e assim vai. Mas todos são um banco e todos os bancos precisam de ter a função sacar. Então, vou pegar esse float saldo, vou pegar cliente.getConta.set saldo com saldo atual e retorno próprio saldo atual. Beleza? Então, aqui o Nubank ele aplicou a taxa de 1,05. O Banco Brasil já não aplicou taxa nenhuma, mas os dois têm o método sacar. E aqui em conta, em vez de eu amarrar ao Banco do Brasil ou ao Banco Nubank, eu coloco que eu vou ter um banco. E um banco que respeite essa interface. E aí, no momento que eu for definir o banco, eu não posso chegar e colocar o new e banco. Porque eu preciso de ter uma implementação. Eu preciso de instanciar esse cara ou como Banco do Brasil, beleza? Ou como Banco Nubank. E aí eu determino qual banco que ele pertence, qual banco essa conta pertence. Mas eu não amarro no atributo para ele ser específico de um determinado banco. Eu coloco aqui no próprio atributo, no momento que eu for instanciar, eu determino qual banco ele vai trabalhar, se é com o Nubank, se é com o Banco Brasil e assim vai, beleza? Então, essa é a ideia da interface. A interface ela não implementa. O banco aqui ele só determina quais métodos vai utilizar. Ela depois é implementada por uma outra classe e essa classe vai determinar como esse método vai funcionar. E que voltando, ó, tem a interface collection, aí eu tenho a interface list e o list vai ter as implementações do array list ou do vetor. Então, eu vou colocar no mais específico que eu quero aqui no cliente, que eu quero trabalhar com a collection, na verdade eu quero trabalhar com list de contas,
Só que eu quero que o contas ele seja trabalhado com ArrayList, porque o ArrayList trabalha da maneira que eu quero, com a lista, uma lista simples, tem as implementações e é o padrão que a gente utiliza nas implementações. E aqui no ArrayList eu tenho que especificar qual que é o tipo de classe que ele trabalha, que no caso é conta, beleza? Então temos isso, ó, contas recebe um new ArrayList de conta. E aí, por mais que eu determinei que o tipo era o list, só que eu preciso especificar qual é a implementação que eu vou utilizar, que no caso é o ArrayList. É o mesmo exemplo do conta, que tem a interface do banco, e utiliza alguma dessas duas implementações, beleza? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais em interface, mas é uma breve introdução só para a gente entender esse list. Também tem outros conceitos que são bem parecidos, que é a de herança, mas a gente vai ver nas próximas aulas aí, beleza? Então aqui, determinei que eu vou trabalhar com a lista de contas. Então aqui eu vou colocar this.contas recebe um novo ArrayList de conta, beleza? Porque eu quero utilizar essa implementação. E aqui eu não vou ver se contas está nulo. Eu vou ver se ele é diferente de nulo e this.contas é vazio. Na verdade, ele não é vazio. Ou seja, se o meu vetor não é nulo e ele não é vazio, posso colocar só que ele não é vazio? Beleza. Não tem problema também. Só validando se ele não é vazio. Eu vou fazer o seguinte. For conta. Para cada conta que eu tenho na minha lista de contas, eu vou imprimir os dados bancários. Agora, está pegando, por exemplo, em contas, em três contas. Eu vou jogar o valor da primeira nesse conta e imprimir. O do segundo, depois, nessa variável e imprimir. E o terceiro, nessa variável e imprimir. Beleza, eu vou fazer esse for aqui, iterando por todas as contas que eu tenho na minha classe de cliente. Então, se o cliente trabalha com o Banco Brasil, Nubank e talvez uma conta do PicPay, sei lá, ou independente do banco. Você trabalha com uma determinada conta. Ele vai passar por todas as três aqui e vai imprimir todas as três. Vamos pegar no nosso método main aqui e vamos fazer o seguinte. Tem o ler cliente e o ler conta. Beleza. Eu li o cliente. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer do while. Vamos criar aqui um boolean. Tem próxima conta que recebe true inicialmente, ou seja, esse booleano vai determinar quanto que eu vou parar de ler as contas. Ele está perguntando, tem alguma próxima conta? Por enquanto, sim. Enquanto tem próxima conta, eu vou iterar esse cara aqui. O conta cliente. Criar uma variável, conta cliente, que vai ler conta. E eu vou pegar o cliente.setConta e vou receber esse cara. Só que agora eu não trabalho com a conta única. Então, vou apagar esses métodos aqui e vou fazer os métodos set. Só que agora em cima da lista de contas. Virar aqui de novo, beleza. Certo. Então, para cada conta que eu li aqui, eu vou dar um cliente.get contas.add conta cliente, ele acabou de adicionar. Beleza. Terminou? Eu vou fazer um system.out.print ln. O cliente possui mais contas. Vou ler uma string resposta tem próxima conta recebe scan.nextLine. Sim ou não. Beleza. Aí ele vai ler essa string que recebeu, vai guardar aqui e tem próxima conta recebe. Ele vai receber se resposta tem próxima conta ponto equals
vamos colocar um ignore case. Se ele é igual assim, então é true. Se não, é false. Beleza? Poderia fazer o contrário. Poderia fazer assim, ó. Que assim eu evito de dar algum no point dependendo da resposta ali. Ponto. Equals ignore case, resposta em próxima conta. Beleza? Então, se o sim for igual, ignorando a caixa alta, a leitura da próxima string que leu aqui, ele vai seguindo nesse tem próxima conta e até terminar. Vamos executar esse cara aqui e vamos ver. Só vamos pegar o Nubank. Vamos pegar aqui o ponto get contas, ponto, get na zero. Depois a gente volta nesse carinha aqui. Beleza. Vou pausar aqui, depois... Beleza. Alterei aqui no Banco Brasil. Alterei no Nubank. Beleza. Esses carinhas aqui eu ia trabalhar depois. Não precisa se preocupar por enquanto. Entenda o seguinte. Eu vou ficar lendo esse cara aqui até parar. Então, vou rodar um main. Vanessa, Java Application. Digite o nome do cliente. Gabriel. CPF 148. Tal. Beleza. 01/01/2000. CPF informado ao cliente é inválido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem alguma coisa de errado nesse cara? Fica aqui no set cliente. Aí a negação. Se não for CPF válido. Beleza? Gabriel 01/01/2000. Vamos no que não erra. A data não segue o formato desejado. É, porque eu troquei também, né? Tá complicado, hein? Vamos rodar de novo. Java Application. O nome do cliente é Gabriel. Opa. O CPF do cliente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data de nascimento 01, 01, 2, 1, 2, 3. Título da agência 148. Tanto. Da conta 1, 2, 3. O cliente possui mais contas? Sim, ele possui. 148. Não, 48. 3, 5, 6. Não possui mais contas. E aí ele pegou, ó. Nome do cliente é Gabriel. Tem CPF tanto. Nasceu 1/1/2000. A conta bancária tem como no 1, 2, 3. Foi o primeiro que a gente formou. A agência 14725, que é o primeiro que a gente formou. E na data de hoje o saldo é R$0. A mesma coisa é para a segunda conta bancária, que eu li o 56 e o 963. Beleza. Então ele leu duas contas bancárias aqui. E ficou iterando esse cara. Enquanto era igual a sim, ele ficava retornando true. Quando pegou um diferente de sim, aí ele já terminou o loop. Beleza? Aqui eu poderia até simplificar e utilizar, que ele já está até alertando ali, só essa instrução aqui. Se sim, é igual. Ignorando a caixa alta. Resposta em próxima conta, então vai embora. Poderia simplificar mais ainda. Poderia pegar esse cara aqui e colocar aqui dentro. Só que aqui já fica perdendo um pouco mais do sentido, mas já não fica tão sugestivo. Mas eu acredito que até aqui está no limite ainda. Eu consigo entender fácil o que está acontecendo aqui. Está pegando o valor da próxima linha e comparando com sim. E se tiver, vai embora. Certo? Então essa é a ideia da aula de hoje. Trabalhar com uma relação que a gente trabalhou de 1 para 1, né? E agora é 1 para vários. São clientes que têm várias contas. E só dando sequência aí nas próximas aulas. Beleza? Finalizando por aqui.